Olá, estou falando ao vivo de um quarteirão aleatório em Seattle. Não é o lugar mais ilustre para fazer uma gravação de vídeo, mas o motivo de eu estar aqui é porque a calçada tem mais de 300 pés de comprimento, o que significa que posso desenrolar 300 pés de cabo por ela, que é exatamente o que eu fiz. É assim que você pode me ver neste monitor, apesar do fato de que eu estou bem aqui no final do quarteirão. Olá. Olá, ali. Agora, por que eu fiz isso? Bem, porque eu posso. Você está olhando para uma imagem HD, agora que está passando por mais de 400 pés, no total do pior cabo coaxial que eu já vi na minha vida. E isso não deveria ser possível. Se eu pedisse para você tentar levar um sinal HD tão longe, posso garantir que você não conseguiria. Nenhum formato HD de consumidor poderia ir tão longe. E honestamente, nenhum dos profissionais deveria fazer isso também. Este é um osso duro de roer, sem mudar para fibra óptica, que custa uma fortuna. Os únicos conversores que conheço que fazem esse truque custam mais de $300, e eu fiz isso por menos de $100. Agora, eu acho isso muito legal. Não que eu ache que seja realmente útil, provavelmente não servirá para nada para você. Esta é uma tecnologia de propósito muito especial que estou usando, mas ainda é muito legal, especialmente porque não é digital. O sinal que você está vendo agora é claro, nítido, é de alta resolução e é analógico. E eu prometo a você que não há formato de consumidor que possa fazer isso. Então, vou levá-lo de volta ao estúdio e explicar como tudo isso funciona. Mas primeiro eu tenho que andar todo o caminho de volta para lá. Não vamos enterrar o chumbo aqui. O motivo pelo qual funcionou é porque eu estava usando uma tecnologia destinada especificamente para uso com câmeras de segurança. E câmeras de segurança são praticamente únicas no mundo dos equipamentos de vídeo porque elas precisam passar por cabos mais longos do que quase qualquer outra coisa. Veja, idealmente, se você tem um sistema de vigilância como este aqui, você quer que ele seja centralizado. Você tem um monte de câmeras espalhadas por todos os lugares, mas você quer ter um único gravador de vídeo digital e um único monitor, para que você tenha um único local seguro, onde tudo seja capturado. E talvez você tenha um guarda sentado lá monitorando todas as câmeras simultaneamente. Agora, se você está protegendo uma loja T-Mobile, por exemplo, isso não é um grande problema porque o maior cabo da sala dos fundos para qualquer câmera vai ter talvez 100 pés. Isso é trivial. Existem vários formatos que vão até 100 pés sem problemas. Mas suponha que você tenha vários acres de terra com um monte de armazém. Seu gravador está em uma ponta e suas câmeras estão do outro lado. Você pode acabar com alguns cabos realmente absurdos, especialmente depois de passar por todos os conduítes, pelos telhados, pelas paredes, etc. Nem precisa ser uma aplicação tão grande. Encontrei esse sujeito no YouTube que está tentando colocar uma câmera no final da entrada de sua garagem. Infelizmente, a entrada de sua garagem tem 1000 pés de comprimento, ou seja, cerca de 300 metros, e realmente não há nenhuma tecnologia de vídeo que vá tão longe. Na última década, as únicas interconexões de vídeo que a maioria de nós usou foram HDMI, DisplayPort, VGA e talvez DVI, e talvez. Com exceção do SDA, a maioria deles não vai além de cerca de 25 pés sem ajuda. Você pode obter cabos mais longos em HDMI ou DisplayPort, mas geralmente não consegue ir muito além de 50 pés ou mais sem um repetidor de sinal ou algo assim. Os cabos EGA podem ser melhores. Eles são vendidos regularmente em comprimentos de até pelo menos 100 pés, e eu já vi esses funcionarem, mas geralmente a imagem fica bem borrada, e até 300 ou 400 pés. Não acho que isso funcionaria de jeito nenhum. Se voltarmos um pouco, você pode se lembrar de usar cabos componentes em seu sistema de entretenimento, e eles vão até distâncias maiores. Acho que isso é cerca de 100 pés. Nunca vi isso sendo usado antes, mas li online que 100 pés é o limite prático para componentes, e imagino que pareça bem ruim a essa distância. E ei, mesmo que fosse mais longe, olhe o tamanho deste pacote. Você está executando 3 cabos separados, e para uma instalação de câmera de segurança, isso seria muita fiação. Agora, existem repetidores e conversores que amplificam sinais ou os transformam em formatos que podem ir mais longe. Coisas como HD base T ou HDMI sobre fibra. O problema é que elas são bem caras. As que eu vi custam em torno de $300 ou mais. E lembre-se, para um sistema de vigilância, você geralmente não instala uma câmera. Você geralmente coloca muita. Um sistema de depósito, como o que eu estava falando, pode ter 16 ou 32 câmeras. Talvez mais. Adicionar os $300 de despesa e cabeamento realmente caro a cada câmera só vai colocar seus preços na estratosfera. Não é prático. Além disso, você está adicionando todo tipo de complexidade, porque todos esses repetidores ou conversores podem falhar, e todos eles precisam ser conectados em suas próprias tomadas. Agora, é claro, há opções no mercado profissional. Este é um cabo CSU triaxial. Ele é usado para conectar câmeras de volta a vans transmissoras para eventos ao vivo, esportes e esse tipo de coisa. E a qualidade disso é fantástica. Afinal, é assim que você obtém fotos em close de jogadores de futebol que acabaram de ganhar o Super Bowl. Então tem que ser bom. Também tem que ser robusto.
Você tem que ter jogadores tropeçando nele sem problemas. E além disso, tem que ser altamente flexível para combinar todas essas coisas. E também ser capaz de lidar com vários canais de áudio e vídeo em ambas as direções simultaneamente. Sim, isso não é barato. Este cabo, que eu acho que tem cerca de 300 pés, custou pelo menos $1.000, e não tenho ideia de quão caros são os de 1.000 pés. Câmeras modernas substituíram este pesado cabo de cobre por fibra óptica, mas custam mesmo, porque estão vendendo para uma indústria de custo zero. Ele simplesmente tem que funcionar e tem que resolver um monte de problemas que são realmente difíceis de resolver e só existem dentro da indústria de transmissão. Felizmente, eles podem pagar $5 por pé por este cabo. Dificilmente alguém mais pode, no entanto. Para conectar algumas dúzias de câmeras de vigilância com este material, você teria que gastar mais de $100.000, e isso não é prático. Há outro formato usado na indústria de transmissão, chamado HD-SDI, que tem tanto a qualidade quanto o aspecto de custo. Ele usa um cabo coaxial comum como este. Este é essencialmente o mesmo material que alimenta sua caixa de TV a cabo em casa, e em um bom dia você pode obtê-lo por cerca de 15 centavos por pé. Agora, o HD-SDI é classificado apenas até 100 metros, ou cerca de 328 pés. Pessoas na indústria me dizem que você pode ir muito mais longe, geralmente até 1.000 pés. Mas você não gostaria de gastar dezenas de milhares de dólares construindo um sistema de vigilância que viola completamente suas especificações? Se houver uma explosão solar e todas as suas câmeras falharem, bem, você acabou de desperdiçar todo o seu dinheiro. E neste ponto nós meio que ficamos sem formato. Os consumidores não têm muitos motivos para ir além do perímetro de uma sala de estar, ou talvez através do teto de uma sala de conferências. E os profissionais estão dispostos a pagar preços exorbitantes por seus formatos. Todos os intermediários geralmente resolvem um problema com esses conversores caros, e nenhum deles tem o baixo custo e o longo alcance necessários para grandes redes de vigilância. Então, onde isso deixa os sistemas de segurança? Bem, há um formato que ainda não mencionei, em parte porque ele tem várias décadas, e muitas pessoas não o considerariam comum. Simples e velho composto. O sinal que usávamos para conectar nossos videocassetes com os velhos cabos amarelos familiares era realmente notavelmente robusto. Uma câmera de vigilância de definição padrão comum pode teoricamente enviar um sinal de vídeo até 1.500 pés. Isso é 450 metros sobre um pedaço típico de cabo coaxial. RG59. Para esse tipo de corrida você estaria olhando para talvez o $200 a menos em cabeamento após descontos em grandes quantidades. Esse material é pequeno e leve e você pode comprar variedades que podem sobreviver aos elementos ou até mesmo ser diretamente enterrados, o que é ótimo se você vai deixá-lo em cima de um depósito para a eternidade. Agora, isso não é perfeito nessas distâncias extremas, sua qualidade de imagem vai sofrer, e se você quiser ir ainda mais longe, você vai acabar precisando de um amplificador de qualquer maneira. Mas o mais importante, isso não resolve nosso problema de HD. Sinais compostos como os que essa câmera usa sempre foram de definição padrão, e pelo que vale, muitas pessoas podem sobreviver assim. Se você posicionar suas câmeras para ver os rostos das pessoas enquanto elas passam por locais críticos, ou se você não precisa identificar as pessoas e apenas ver o que está acontecendo em uma área, então o DEF padrão ainda está perfeitamente ok. E ele permite que você use seus antigos cabos compostos, que são muito mais simples e baratos. Mas isso não poderia durar para sempre, e não durou. Você pode não perceber isso, eu certamente não percebi até recentemente, mas as câmeras de segurança ultrapassaram a definição padrão. A maioria das novas são HD ou mesmo UHD, mas os problemas que tiveram que ser superados para chegar lá foram substanciais. O grande problema é que os formatos de vídeo HD são em grande parte digitais. E para ser conciso, vou ser muito impreciso e dizer que os sinais digitais não funcionam tão bem em longas distâncias quanto os analógicos. Uma maneira de pensar sobre isso é que, com um sinal analógico, se você impuser um monte de ruído, estática, e talvez misturar um sinal de outra estação, quando tudo chegar na sua TV, você verá a combinação de todos esses sinais, e seu cérebro terá a capacidade de escolher apenas o que você quer e ignorar o resto. É por isso que nos anos 80 e 90 conseguíamos assistir a programas de TV de uma cidade vizinha com muita estática e ainda apreciá-los com sinais digitais. No entanto, é o trabalho do computador fazer isso, e ele não é tão bom quanto você. Então, quando você recebe dois sinais diferentes, ou apenas ruído aleatório, trocando bits de 0 para um ito, e vice-versa, o computador não sabe o que fazer com isso. É por isso que quando sua antena de ARRI de TV é ajustada um pouco, você não obtém estática, apenas destrói completamente a imagem. Os sinais digitais simplesmente não funcionam tão bem quando você tem uma conexão com perdas. E é por isso que acho que a TV digital foi um grande erro. Basicamente, os ricos punindo os pobres por não poderem pagar por TV a cabo ou satélite. Esse é um tópico para outra hora. Mas o ponto é que todo o formato digital com o qual estou familiarizado se desintegra instantaneamente se não estiver em perfeitas condições. O que significa que se você vai ter um formato HD de longa distância, ele vai ter que ser analógico. E não há muitas opções voltando para SDI componente. Ambos podem passar HD, talvez até UHD. Nunca pesquisei sobre isso. O problema é que eles usam uma tonelada de cobre para fazer isso. O componente usa visivelmente 3 cabos coaxiais separados,
Então, cada um deles vale basicamente um cabo de vídeo composto de uma câmera de definição padrão convencional. Então, para usar isso, você teria que triplicar a quantidade de cabo que estava instalando. E embora VGA certamente pareça equivalente, ele na verdade contém 3 pequenos cabos coaxiais separados para os sinais vermelho, verde e azul, bem como um monte de outros fios para outros sinais que ele precisa. Então, ambos são bem caros por pé. E é mais ou menos isso. Como se não houvesse realmente nenhum outro formato analógico HD. Até onde sei, ninguém estava fazendo sistemas de vigilância HD até os 2000. Ou se alguém estivesse, estaria usando o IP. E isso é algo importante a ser mencionado. Temos câmeras de segurança com interfaces Ethernet desde o início dos 2000, e elas oferecem muitos recursos atraentes. Você pode executá-las em sua rede existente se já tiver cabeamento em todos os lugares que precisar, ou se precisar colocar uma câmera longe de sua infraestrutura. Você pode executá-las até 100 metros, 328 pés em cabo Ethernet sem problemas. E se precisar ir mais longe, você pode adicionar um repetidor Power over Ethernet, que funciona com energia enviada pelo mesmo cabo que seus dados. E se quiser ir ainda mais longe, você pode encadear mais repetidores até pelo menos 1.600 pés. E não precisa ter nenhuma tomada extra. Tudo funciona com um único cabo. Isso parece uma solução perfeita, e para muitas pessoas provavelmente é mesmo agora. Mas há 2 grandes problemas. Um é que você ainda tem que comprar esses repetidores se for tão longe, e ele não permite que você reutilize nenhum cabo existente. Veja, suponha que você tenha uma instalação enorme com um monte de câmeras de definição padrão. Com todo esse coaxial instalado, você não pode executar IP sobre isso. Então, para usar câmeras IP, você teria que arrancar tudo e substituí-lo. Você pode ter quilômetros disso. Pode custar dezenas ou centenas de milhares de dólares para retirá-lo do conduíte e desenterrá-lo do chão para substituí-lo por Ethernet. Então isso é praticamente um fracasso. Você precisa de algo que passe por isso. E até a década de 2010, simplesmente não havia opções de HD. E de repente havia. Em meados da década de 2010, várias empresas lançaram simultaneamente tecnologias que resolveram esse problema mais ou menos perfeitamente. E isso resultou em uma mudança radical na indústria, e uma explosão cambriana de pequenas câmeras de alta definição baratas que de outra forma não poderiam existir. A tecnologia por trás delas é notável tanto em como funciona, quão bem funciona e quão barata é. Veja, esta é a câmera com a qual abri o vídeo. É uma câmera de vigilância típica do tipo globo ocular, e eu a comprei na Amazon por cerca de $50. Ela é feita pela Vision, que é um nome bem grande neste mercado. E ela realmente filma em 2K, como um Quad H. Eles realmente fazem modelos UHD 4K? Eu pensei que era isso que eu estava comprando. Acabei de clicar na lista de produtos errada. Ainda é bem impressionante, no entanto. E eu gravei isso usando este DVR de segurança sem nome. Basicamente, um pequeno computador em uma caixa com um monte de codificadores de vídeo. Ela aceita 8 entradas de câmera. Ela veio com um disco rígido de 1 TB e me custou apenas US de 80. Eu os conectei usando 400 pés do pior cabo coaxial que já vi em toda a minha vida. Essa coisa é absolutamente terrível. Parece fio de alto-falante. Eu ficaria chocado se isso significasse qualquer tipo de especificação. Pode nem ser coaxial, na verdade. E mesmo assim, funcionou. Este sistema de vigilância grava em resoluções totalmente modernas e pode abranger hectares de propriedade. Mas você pode comprá-lo com um orçamento apertado. Essa coisa toda custou menos de $300. Eu só comprei com a câmera 2K real. Mas se você comprasse mais, custaria cerca de $75 por câmera, incluindo o cabo. Isso é muito barato. E para não criar muitas expectativas, provavelmente também não é muito útil para você. A menos que você precise de um sistema de segurança. Eu não acho que isso mudará muito na sua vida. Não há mais nada que você possa fazer com essa tecnologia. E eu explicarei o que quero dizer com isso. Mas primeiro, vamos falar sobre o que é e como realmente funciona. Esta câmera usa um formato de vídeo HD de cabo único do qual você certamente nunca ouviu falar, chamado HD TVCI. Esta câmera também o usa, e outras usam AD e CCI. Todas elas são exclusivas da indústria de câmeras de vigilância. E, na verdade, tem outros formatos somente de vigilância, como esse de I960H. Todas, exceto uma, são analógicas e todas funcionam nessas distâncias extremas, algumas até 1.400 pés ou 420 metros. Legal! O motivo pelo qual você nunca ouviu falar de nenhuma delas é porque elas são específicas para a indústria de vigilância, e não há entusiastas de câmeras de segurança que eu saiba. Quer dizer, há tão pouco para se entusiasmar. Elas não fazem nada. Quer dizer, há as de Zoom Pan Tilts, que você pode controlar com um pequeno joystick, mas de outra forma, elas apenas ficam lá e vigiam, e há muito que você pode tirar disso. Não há realmente nenhuma alavanca para puxar ou botões para pressionar, então não há muito o que fazer. Nunca conheci ninguém que se importasse com essas coisas, e eu também não. Acabei de tropeçar nele e me interessei pela tecnologia. Infelizmente, a história e os detalhes por trás dessa tecnologia são meio difíceis de entender. Tudo isso foi desenvolvido na China, Coreia e Taiwan.
Existem muito poucos sites de língua inglesa que falam sobre isso, e os que estão por aí são, em sua maioria, instaladores de segurança que não entendem nada do assunto e estão apenas copiando e colando de outros sites. Além disso, parece que pode ter havido alguma espionagem industrial por trás de tudo isso, o que turva ainda mais as águas. Então, leve isso com um grão de sal, pelo menos até onde eu posso te contar. Uma das fontes primárias mais interessantes sobre isso é um comentário de postagem de blog de um Daniel Ogilvy, que diz que desenvolveu o primeiro formato HD analógico em 2010. Sua empresa Singmai foi contratada para desenvolver uma câmera HD SDI para outra empresa, mas eles viram as limitações intrínsecas de comprimento e decidiram fazer seu próprio formato de vídeo. Eles chamaram o deles de HD CCI e tentaram vendê-lo para outras empresas, incluindo a Hikvision, com sucesso limitado. Pouco depois, outra empresa chamada Dahua, também uma grande empresa no mercado, surgiu com seu próprio formato analógico HD, também chamado de HD CCI. E acredito que eles estavam em negócios com a Hikvision na época, então talvez houvesse um pouco de conluio acontecendo lá. A Ogilvy se recusa a acusá-los de qualquer espionagem industrial, embora, do jeito que as coisas tendem a acontecer no mercado de eletrônicos chinês, eu não ficaria surpreso, especialmente dado o nome idêntico. Ao mesmo tempo, Mai disse que renomeou seu produto para ACV para evitar confusão. Devo observar que nunca ouvi falar de uma câmera ACV, então não sei se eles foram a algum lugar. E a Ogilvy sugere que as patentes da Dahua teriam dificultado a monetização de seu produto de qualquer maneira. Por outro lado, Singmai licenciou o ACV para uma empresa chamada TechPoint, que agora defende e licencia o DTI por sua vez. Então, talvez tenha sido aí que o ACV acabou, não tenho certeza. No meio de tudo isso, um terceiro formato chamado AD surgiu aparentemente do nada. Ninguém parece saber de onde veio ou quem o inventou. Atualmente, uma empresa coreana chamada Nextchip parece estar forçando muito a barra. Eles parecem muito orgulhosos disso, mas não chegam a afirmar que realmente o inventaram. Suspeito que houve outras tentativas de resolver esse problema, mas todas as três parecem se materializar na mesma época e todas ganharam alguma força no mercado. Isso, é claro, sugere que o mercado é uma bagunça total, que você estaria constantemente tentando descobrir quais câmeras funcionam, com quais dispositivos e que tudo se conectaria às mesmas portas, mas nada funcionaria junto. Mas esse não é realmente o caso por alguns motivos. Primeiro, parece que a TVI teve muito sucesso no Zewa. CZI e AD parecem ser produtos chineses e coreanos, então se você está aqui, não precisa se preocupar com isso. Eles também parecem intercambiáveis no que diz respeito à tecnologia, pois não acho que haja nenhuma diferença em qualidade ou recursos entre os três formatos. E, finalmente, você pode simplesmente conectar tudo em todo o resto. Por exemplo, esta é uma câmera Full HD que comprei na Amazon por $17, novinha em folha. Ela é incrivelmente plástica e terrível em todos os sentidos. Acho que o sinal é meio barulhento, mas é razoavelmente HDD. Agora, este é um sinal TVI, que você está vendo agora. Mas o gravador que estou usando suporta todos eles, e esta câmera irá emitir todos eles. Na verdade, há um pequeno joystick aqui no cabo, e eu posso entrar em um menu. Você pode realmente ajustar todos os tipos de coisas aqui, exposição, balanço de branco, etc. E se formos para a configuração de vídeo, podemos alternar isso de TVI para AAD, CCI, ou mesmo composto e voltamos. Esta é exatamente a mesma câmera, exceto que agora está emitindo o velho composto de definição padrão. Bem, mais ou menos. Veja, antes de toda essa bobagem de HD analógico, havia uma solução temporária interessante, um formato intermediário chamado 960H. E embora não seja realmente HD, ele fornece algumas informações críticas para esta narrativa. Então, vamos falar sobre isso agora. Se você já trabalhou com vídeo de definição padrão, sabe que ele sempre vem na mesma resolução. Para NTSC, é 720 por 480. É onipresente. E isso não é um erro. Foi formalizado em 1982 pelo padrão I2BT-REC6, que define como a TV analógica deve ser convertida em um formato digital. Praticamente tudo adotou isso, então essa é sempre a resolução que você vê. Mas algumas coisas interpretaram esse padrão de forma um pouco diferente. E às vezes você vê 704 por 480 ou 720 por 486, o que levou décadas de pessoas em fóruns perguntando qual é a verdadeira resolução da TV analógica. E a resposta que às vezes é dada é que a TV analógica não tem resolução intrínseca, o que é parcialmente verdade. Não há conceito de pixels em NTSC, mas ele tem uma resolução parcialmente fixa. Um sinal de televisão NTSC comum contém exatamente 525 linhas horizontais, das quais apenas cerca de 480 devem aparecer na tela da sua TV. O resto está basicamente acima e abaixo da tela, então a maioria dos formatos digitais simplesmente a joga fora. Mas qualquer coisa que produza um sinal NTSC ainda precisa fazer todas as 525 linhas. Quando uma televisão CRT está desenhando uma imagem, ela varre o feixe de elétrons da esquerda para a direita, e então ele faz um movimento de catraca. Ele se move para baixo uma largura de linha e faz isso de novo. Ele faz isso exatamente 525 vezes.
Então, você tem que dar a ele 525 linhas de vídeo. Então a resolução vertical do NTC não está em debate. A resolução horizontal é muito mais borrada, no entanto, literalmente falando, isto é, uma vez que uma TV começa a desenhar uma linha de vídeo, ela não faz um movimento de catraca pela tela. Ela apenas desenha tudo de uma vez como um gradiente contínuo de valores em mudança. Não há pontos ou pixels distintos. Se você estiver exibindo uma linha branca sólida, por exemplo, você está essencialmente enviando um pixel longo, porque a intensidade do sinal não muda conforme ele percorre toda a tela. Não há começo e fim para nenhum ponto específico na tela. Você só tem um. À medida que você envia imagens cada vez mais complexas, no entanto, o número de detalhes em cada linha de vídeo aumenta. Você tem pontos mais distintos. Mas se você aumentar o zoom e olhar de perto, supondo que esteja usando uma câmera analógica como fonte, não verá nenhuma divisão distinta entre cada ponto na imagem. Tudo se mistura suavemente. Ah, é claro, algum limite para a quantidade de detalhes que você pode enviar. Você é limitado pela largura de banda do sinal de TV, pelas capacidades do circuito no aparelho de TV e pela finura do fósforo ou dos pontos RGB na frente dos dois. Mas definitivamente não há um limite rígido em nada disso. Exatamente 720 pontos por linha. Esse foi o número escolhido pelas pessoas que fizeram o REC 601. Até onde eu sei, eles escolheram esse número porque ele estava convenientemente próximo das capacidades práticas dos transmissores e receptores de TV contemporâneos do próprio sinal de TV e dos codificadores digitais que eles tinham na época. E eu posso estar errado sobre isso, mas é discutível, porque esse é o número que temos. Então, temos que viver com isso. Isso significa que se você colocar um vídeo com mais de 720 pontos distintos por linha em praticamente qualquer codificador digital, você não obterá nada dele. Ele ignorará esses detalhes extras, porque ele simplesmente não está olhando quando eles passam. Mas se você controlar ambas as extremidades da conexão, você pode fazer uma câmera que produza mais detalhes por linha, e um gravador que faça mostragem com mais frequência por linha. E enquanto você ainda enviar 525 linhas, você pode incluir mais resolução horizontal, sem realmente quebrar a compatibilidade. Isso é exatamente o que 960H faz. A imagem que você está vendo nesta TV é de uma câmera de 960H. É esta aqui. Agora, esta câmera está enviando 960 pontos distintos em cada linha, o que esta TV não suporta. O circuito não consegue responder rápido o suficiente para exibi-lo, e o fósforo não é denso o suficiente para renderizá-lo. Então esta TV está apenas misturando esses detalhes extras. Mas mesmo assim, temos uma imagem clara e estável. Então, em todos os outros aspectos, este é obviamente um sinal NEC compatível. Você notará uma coisa estranha, no entanto. Estou espremido. Não sou tão magro. Bem, se mudarmos para o DVR que está gravando isso, você verá que pareço normal agora. Tão normal quanto sempre, de qualquer forma. E também estou preenchendo todo o seu monitor widescreen, porque essas câmeras gravam NTSC widescreen, apesar da definição padrão sempre ter sido planejada para uma proporção de 4:3. Sempre foi possível enfiar um vídeo mais amplo nele. É isso que todo DVD widescreen fazia. Eles pegaram a filmagem de 16:9 e simplesmente a enfiaram no formato 720/480. Então, quando o seu reprodutor de DVD a exibe, ele a comprime ou estica para caber na sua tela real. O problema é que você perde detalhes fazendo isso usando o mesmo número de pixels para armazenar mais informações visuais, então você está perdendo a definição horizontal. 960H espreme NTSC para obter apenas uma gota a mais de desempenho, apenas para torná-lo widescreen. Não aumenta realmente a definição da imagem. Se você pegar o sinal de 1 e cortá-lo para 4:3, parece o mesmo que qualquer outra câmera NTSC. Mas quando você coloca as asas de volta, você tem um campo de visão mais amplo, exatamente na mesma definição, os mesmos pixels por polegada, se preferir. Como uma câmera de definição padrão normal. É uma solução paliativa muito inteligente, e estou meio surpreso que nunca tenha aparecido em hardware de consumo. Mas estou divagando. Isso é menos uma tecnologia e mais uma técnica, e tenho certeza de que existe desde o início a meados dos anos 2000. E, novamente, não é HD. Mas é um trampolim crucial no caminho para os verdadeiros formatos HD analógicos, porque esses dois são basicamente apenas NEC com mostarda. É isso que realmente me faz pensar nessas tecnologias HD analógicas. Quando comecei a ler sobre eles, ouvi dizer que eram baseados em NTC, e pensei que estivessem falando apenas sobre espaços de cores, ou algo assim. Bem, veja, conectei a câmera 1080 TCI no meu osciloscópio aqui, e se você conhece vídeo analógico, reconhece essa forma de onda. Parece NTC ou amigo. Se você der uma olhada na forma de onda ampliada aqui, poderá ver o pulso de apagamento horizontal, a explosão de cores e, em seguida, a área de vídeo ativa, assim como qualquer outro sinal de definição padrão. Na verdade, se eu mover minha mão para frente e para trás aqui, você pode ver o formato dos meus dedos na forma de onda ali. Esse é um truque de festa que gosto de fazer com câmeras de definição padrão, mas você não deve conseguir fazer isso com HD. Este aqui é o sinal das duas câmeras K, e você pode ver minha mão na forma de onda novamente, então funciona muito como as outras.
E tudo isso funciona muito como uma câmera de 30 anos antes, só que com todos os números aumentados. Eles parecem ser baseados em NSC, que foi empurrado para além dos seus limites, especificamente NTSC e não PAL, pelo que eu entendi, e acho que é porque Taiwan e Coreia do Sul são países NTSC. Então, eles estão fazendo a mesma coisa que 960H, eles estão empurrando o NTSC para além dos seus limites normais. Mas, diferentemente das câmeras 960H, eles estão quebrando a compatibilidade com versões anteriores no processo. Você não pode conectá-los a uma televisão convencional, porque eles não estão apenas enviando muito mais detalhes por linha. Eles também estão enviando muito mais linhas. O tempo é completamente diferente, e acho que eles alteraram a codificação de cores e coisas assim. Provavelmente há algumas outras pequenas mudanças, mas em geral, isso está mais próximo do vídeo composto clássico do que qualquer outro formato HD que eu já vi. Não há nada digital, não há modulação extremamente complexa. É exatamente o que tínhamos em 1956, mas muito mais. E é por isso que pode ir tão longe, mesmo com um cabo realmente ruim. Deixe-me demonstrar. É assim que a câmera K2 parece sozinha. Isso está passando por cerca de 5 ou 6 pés de cabo. E agora vou adicionar meu terrível cabo de 400 pés. E agora a imagem que você está vendo é consideravelmente pior. Pelo menos nos meus testes era. Havia fantasmas, havia menos contraste, havia manchas de cor perceptíveis, tudo o que você esperaria de um longo cabo composto ruim. Exceto que aqui está acontecendo com o sinal Quad HD. E como é analógico, essa degradação pode tornar a imagem menos bonita, mas não a torna menos utilizável. Seu cérebro pode olhar através dessas distorções e ver a imagem subjacente bem claramente. E mesmo que não pareça tão aceitável aos seus olhos, pode não ser culpa do formato ou do cabo, pode ser da câmera. Imagino que todos que assistiram a isso pensaram, uau, para Quad HD, isso realmente não parece tão bom. E sim, por $50, eu não conseguiria um sensor Quad HD de primeira linha. É chocante que eu tenha conseguido um. Não acho que nenhum desses compita nem com um smartphone moderno, para ser claro. E não está ajudando em nada que o DVR que estou usando seja um especial sem nome do AliExpress que provavelmente tem um codificador muito ruim, e só vai até 10 megabits no máximo. Isso não está ajudando em nada. Mas mesmo assim, isso parece melhor do que qualquer câmera de definição padrão, com certeza. E honestamente parece melhor do que muitas câmeras HD de baixo custo que já vi. Podemos realmente comparar com algumas câmeras de baixo custo aqui. Este é um modelo de 720p, que é visivelmente mais suave do que todos os outros. Não sei se você consegue ver. A compressão do YouTube pode estar afetando todas essas filmagens, mas acredite em mim, essa coisa está totalmente borrada em comparação com a câmera 2K. Esta, por outro lado, é uma câmera 1080 ADA, que parece ter alguns anos. Parece ter ficado exposto aos elementos por um tempo e acho que já tem alguns anos, já que tem os antigos LEDs de bolha, em vez dos pequenos de montagem em superfície que a TVE que tem. Mas, mesmo assim, a imagem parece consideravelmente melhor do que o modelo 720. No entanto, não parece tão bom quanto o plástico barato, o que eu acho que é só porque a tecnologia avançou e melhorou. Na verdade, não parece tão ruim. Parece barulhento em pouca luz, mas isso realmente parece um HD aceitável para mim. Claro que não parece tão bom quanto as duas câmeras K. Acho que depois de ver todas elas, você provavelmente pode dizer que realmente há um gradiente de qualidade aqui. Eu presumi que todos esses seriam apenas sensores de 480p que estavam sendo ampliados e que a coisa toda era uma fraude. Mas não, eles parecem realmente estar atualizando essas coisas com o passar do tempo. Provavelmente nenhuma delas parece tão boa quanto qualquer câmera que você já teve. E isso pode ser culpa desses formatos analógicos HD bacana. Talvez elas simplesmente não consigam realmente enfrentar o desafio, mas acho mais provável que seja culpa dos sensores. Afinal, elas são apenas câmeras de segurança, e não acho que ninguém vá desembolsar dinheiro para comprar hardware de imagem de ponta para elas, considerando o quão horríveis as câmeras de segurança foram por décadas. Qualquer tipo de alta definição é uma bênção, e qualquer coisa extra é apenas cobertura. E há câmeras mais caras por aí, 4 e modelos de $500,04 mil que estou curioso, mas eu não ia gastar tanto a mais só para este vídeo. Mesmo assim, as filmagens que vi no YouTube não parecem tão boas quanto uma webcam de PC decente. É por isso que eu disse antes que não acho que nada disso será algum tipo de truque de vida. Quando descobri que você poderia comprar uma câmera 2K de $50, pensei, bem, talvez você possa comprar uma webcam barata dessa forma. E de fato eles fazem conversores que vão para HDMI de todos os vários formatos por $50 e $50, totalizando $100. Você poderia economizar pelo menos metade do custo de uma boa webcam de PC se isso funcionasse. Infelizmente, realmente não funciona. Embora isso diga Quad-Trock, isso significa que aceita Quad-Trock. Ela só produz 1080, e mesmo se você pudesse comprar uma que fizesse 2 ou Quad-Trock, você teria que comprar uma placa de captura para acompanhá-la, o que ainda é uma fortuna. Então, quando terminar, você gastaria muito mais. E além disso, elas só vão até cerca de 15 fps, a menos que você realmente gaste com as de ponta.
Então definitivamente não vale a pena. Agora eu também queria saber se você poderia obter um par desses conversores, um indo de HDMI para HD analógico e outro voltando como esse cara aqui, e então você poderia ter um vídeo HD longo e barato rodando sem gastar $. Infelizmente, isso também não funciona. Veja, eu tentei isso e deixe-me mostrar os resultados. Peguei um dos meus laptops e conectei-o ao conversor HDMI para AD. Então eu passei apenas algumas polegadas de cabo coaxial de alta qualidade e no conversor para voltar para o HDMI e de lá para uma placa de captura. Esta é a saída HDMI bruta do laptop antes de passar pelos conversores. E esta é a mesma imagem convertida para AAD e vice-versa. Sim, não é ótimo. Está borrado. Há manchas de cor terríveis. Claramente não funciona. Não consegui encontrar nenhum conversor que parecesse ter qualidade superior. E mesmo se você pudesse, seria tudo apenas lama do AliExpress sem nome. Você nunca conseguiria uma de forma confiável. E isso não é surpreendente porque não é para isso que essa coisa serve. A única coisa que essa tecnologia serve é conectar câmeras de segurança. Então, se você não tem nenhuma dessas, provavelmente não há nada prático aqui para você. Mas espero que você pelo menos tenha gostado da novidade da tecnologia, que é realmente tudo o que eu estava aqui para fazer. Não consigo superar o fato de que há um único formato analógico HD a cabo circulando por quase uma década que todo mundo que eu conheço simplesmente não percebeu. Quero dizer de novo, câmeras de segurança, elas são envenenadas por nerds, são chatas e adultas e meio que para policiais, mas ninguém que eu conheço percebeu. Estou surpreso que você pode enviar um sinal de vídeo HD por centenas ou milhares de pés do pior cabo coaxial que já vi e obter qualquer tipo de imagem do outro lado. Mas ainda mais que eles fazem isso voltando no tempo, além de todos os formatos digitais que se tornaram padrões universais anos atrás, e trazendo para frente no tempo nosso velho e familiar standby, completo com todas as suas peculiaridades e problemas, mas também com toda a sua resiliência, suas capacidades que deixamos sem cerimônia no passado. Nos anos 90, os cabos de vídeo simplesmente não precisavam ser tão bons. Se tudo o que você tivesse fosse um cabide, você poderia conectar seu videocassete à sua TV bem o suficiente para assistir a um filme. Poderia ficar embaçado, poderia ter linhas, mas você ainda poderia aproveitar. Mesmo os cabos compostos mais ruins geralmente eram passáveis, e se você precisasse de mais comprimento de cabo, você apenas os unia até ter o que precisava. Isso é um retorno a uma era anterior, menos frustrante e menos precisa, quando as coisas não eram tão exigentes quanto são agora. E o mais notável é que você nem precisa jogar fora a maior parte do que ganhamos para experimentar. Francamente, estou realmente curioso para saber como seria se você colocasse uma interface TCI nativa em um PC ou console de jogos e um receptor correspondente em uma TV para obter a melhor qualidade possível. Fico imaginando o quão próximo isso chegaria de um sinal digital. Tenho certeza de que o HDMI ficaria melhor, mas não seria legal ter a opção de voltar para algo que não fosse tão exigente quanto os formatos que usamos hoje em dia? Mas não tenho como testar, então isso basicamente encerra. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se. Então eu sei que você gosta desse tipo de coisa. Lembre-se de ativar as notificações se quiser descobrir. Quando envio novos vídeos, às vezes fica um tempo entre os envios. Se você realmente gostou disso, considere me apoiar no Patreon como essas pessoas aqui estão fazendo, já que isso me permite ter coisas novas para mostrar a você. Claro, coisas novas de verdade são um assunto meio incomum para o meu canal, mas provavelmente gastei menos nesse conjunto do que gasto em muitas das porcarias antigas que exibo aqui. Então, sou incrivelmente grato a todos que estão me apoiando. Eu não conseguiria fazer isso sem você e a todos os outros. Obrigado por assistir.